Fala, jovens! E aí, meu, só naquela tranquilidade de sempre? Pessoal, hoje a gente está aqui para fazer mais uma vez, então, análise de exercícios reais de vestibulares aí, então a coisa é para valer, sobre as obras literárias que esses mesmos vestibulares cobram. No papo de hoje, a gente vai falar da coletânea poética Alguma Poesia, do Drummond, né, o genial Carlos Drummond de Andrade. A gente vai ver hoje, então, 3 exercícios aí, sendo 2 exercícios de múltipla escolha e um dissertativo. Eu não vou aqui ficar fazendo análises muito profundas da obra, por quê? Porque já tem aqui no canal análise completa desse livro, análise completa dessa coletânea poética. Tô deixando aqui para você no card, né, para facilitar a sua vida. Você clica aqui no card e vai direto para esse vídeo, caso você não tenha visto ainda. Então, nesse papo de hoje, eu vou partir do pressuposto de que você já tá manjando tudo aí da obra e a gente vai pensar só em como o vestibular cobra então. Beleza? Bora lá! No primeiro exercício de múltipla escolha, a FUVEST diz o seguinte pra gente no enunciado, acompanha aí. De cara já parece um poema, de cara, tá? E é o poema Europa, França e Bahia, um dos poemas lá, né, da coletânea poética Alguma Poesia. E nesse poema, o nosso querido Drummond traz o seguinte: chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. E o enunciado já quer saber o seguinte, ó. Nesse excerto, a citação e a presença de trechos, aí tem um espaço em branco, constituem um caso de e mais um espaço em branco aí, tá? Aí vem a perguntinha de fato que quer saber o seguinte: os espaços pontilhados na frase acima deverão ser preenchidos respectivamente com o que está em... Então, peraí, tem uma frasezinha. Tá? Essa frase vai exigir que você conheça tanto alguma poesia, como ela vai exigir também que você conheça poesia de maneira geral. Então tem que conhecer a obra do Drummond, alguma poesia, mas literatura de maneira geral, mas nada tão aprofundado assim. Você já viu lá que o poema fala de Canção do Exílio, aparece lá Canção do Exílio. Ei, lembra Canção do Exílio, poema do Gonçalves Dias. Meu, você conhece Gonçalves Dias, você estudou isso em literatura. Gonçalves Dias, aquele poeta lá da primeira fase, da primeira geração do romantismo no Brasil, a geração indianista. Gonçalves Dias é o grande nome. Ah, lembra lá, a Canção do Exílio, meu, até ó, no poema tem aí um trechinho, fala ali, ó, né? Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá, você já lembrou, essa é a Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, você já lembrou, nem que você lembrasse só do comecinho, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, isso é Gonçalves Dias, né? Simples assim. Aí, pessoal, a gente pode completar esses espaços pontilhados aí de que forma? De que forma, tá? Dá uma olhada na alternativa A. Ela diz o seguinte, ó. Do famoso poema de Álvares de Azevedo é o que caberia no primeiro espaço aí pontilhado, e depois discurso indireto é o que caberia ali no segundo espaço pontilhado. Meu, você já sabe que esse trecho aí, né, esse poema do Drummond, está fazendo uma referência, está estabelecendo uma intertextualidade com o poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Então, peraí, vamos ler a frase e tentar completar. Nesse excerto, a citação e a presença de trechos do famoso poema de Álvares de Azevedo, não é Álvares de Azevedo, você já sabe que não é. Então elimina, tchau, não vamos nem pensar no resto, bora para a próxima. Alternativa B. Nesse excerto, a citação e a presença de trechos da conhecida canção de Noel Rosa. Meu, grande Noel Rosa, mas isso não é Noel Rosa, isso é Gonçalves Dias, não, mete o pé. Do célebre poema de Gonçalves Dias, na alternativa C, beleza, constitui um caso de intertextualidade, que é quando um texto faz referência a outro. Num texto você reconhece outro. Perfeito, é exatamente essa alternativa que você quer. Então, olha só, né, a FUVEST querendo que você conheça não só a obra em questão, mas também, meu, todo o caminho literário ali, né, que
pelo qual o Brasil já passou, tá? Então tem que saber um pouco de romantismo para chegar numa obra modernista, tá? Mas a FUVEST também não está exigindo aqui o conhecimento de um autor absolutamente desconhecido. Meu, Gonçalves Dias, você já estudou esse cara aí. Né? E aí a alternativa D diz que é um texto, né, uma composição do Villa-Lobos, grande compositor aí, grande maestro Villa-Lobos, mas não, esse texto não é do Villa-Lobos. E a alternativa E diz que o texto, né, da intertextualidade é do Mário de Andrade, também não é. Então, a alternativa C você mataria por Gonçalves Dias, mas daria para matar também pela palavra intertextualidade. É a melhor palavra, é a que define um texto fazendo referência a outro. Então a alternativa C é a que você quer, porque completa aí as lacunas, os espaços pontilhados aí. E aí, no nosso próximo exercício, a gente tem mais uma vez uma questão da FUVEST, mais uma vez uma questão de múltipla escolha. O enunciado, né, se você usar aquela estratégia de ler o enunciado primeiro, nesse caso não ajuda muito. A estratégia é boa, ler o enunciado primeiro pode ajudar. Não é obrigado a fazer isso, mas se quiser fazer, às vezes ajuda. Aqui você vai ver que, meu, não te traz informação nenhuma aí, né, de ajuda. O enunciado só diz, sobre esses versos extraídos de alguma poesia, pode-se dizer que. Então não ajudou muito, vai ter que ler os dois textos mesmo, né? Textos retirados lá então dos poemas de alguma poesia. O texto 1 diz o seguinte: há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Então olha só, né, um trechinho aí, né, do poema O Sobrevivente, um dos poemas lá de alguma poesia, um poema super futurista, né, uma obra ali, né, da primeira metade do século XX e que fala de muitos elementos futuristas e tal. Interessante pensar no diálogo com o que a gente tem na atualidade. Mas enfim, beleza. Vamos para o texto 2, e o texto 2 é o poema inteiro, né, um poema chamado Poema Pílula, mas esse Poema Pílula é o poema muito rápido, curtinho mesmo. E o texto 2, então, é um trechinho é o poema completo, né, o poema Cota Zero, que diz o seguinte: Stop! A vida parou. Ou foi o automóvel? É só isso mesmo, esse é o poema completo, 3 versos apenas, já era. Tá? E aí a gente vai ter que ver agora a alternativa que melhor associa, melhor relaciona provavelmente esses dois poemas aí. Vamos dar uma olhada então nas alternativas. A alternativa A fala pra gente o seguinte, ó. Os dois textos podem ser aproximados quanto ao tema, mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, o segundo faz uma apologia bem-humorada ao progresso urbano. Peraí, essa alternativa ela tá quase toda correta, ela tem bastante coisa aí que tá certa, né? Os dois trechos podem ser aproximados quanto ao tema? Sim, mecanização do cotidiano, né? O primeiro verso fala, o primeiro texto fala muito dessas tecnologias de maneira bem objetiva e direta, né? Para um poema é bem objetivo e direto. Claro que tem toda a metáfora sempre presente na poesia, sem dúvida alguma, né? Ele é muito irônico, falando do paletó que se abotoa sozinho e tal, né? E o texto 2 fala do automóvel, a vida para quando o automóvel para, olha o trânsito, né? Quando o trânsito para, a gente sente que a vida parou. Isso é muito louco, tá? Então até aí vai bem, a mecanização do cotidiano, beleza. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, joia, é bem crítica mesmo, o segundo faz uma apologia bem-humorada ao progresso urbano? Não! O segundo também faz uma crítica bem-humorada. Meu, o segundo está dizendo exatamente isso. Quando o carro para, a gente sente que a vida para. Tá? De tão preso no trânsito que a gente tá. Então, não. Os dois textos sim se relacionam, beleza, se aproximam, mas os dois fazem algo muito parecido. Não tem essa apologia ao progresso urbano. Na verdade, é uma crítica ao progresso urbano. Então, mete o pé, não é a alternativa A que você quer. Aí vem a alternativa B de bola, que diz o seguinte: os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema, automação da vida urbana, mas também quanto à linguagem. Ambos apresentam a brevidade e a descontinuidade sintática características de alguma poesia. Não é essa alternativa aí, meu. Não é.
tá? Ela também tá certa, né? Ela vai bem até certo ponto, mas aí tem um momento que ela cai, não é ela não. Né? Porque ela fala o seguinte, ó, os textos, sim, eles se assemelham em relação ao tema, automação da vida urbana, beleza. Mas peraí, eles também se assemelham em relação à linguagem? Até tem uma semelhança linguística, eles são, de maneira geral, não são tão formais, né, são mais coloquiais, ok, mas ambos apresentam a brevidade e descontinuidade sintática. Peraí, isso é uma característica muito presente em alguma poesia, porque era uma característica muito presente no modernismo, principalmente na primeira fase, mas o texto 1 não faz isso, o 2 faz, o 1 não. Pode ver que o texto 1 ele vai mais diretão, né? Ele não tem uma descontinuidade. Olha o primeiro verso é até mais extenso, então não tem essa descontinuidade, né? Essa brevidade. Tá? A palavra brevidade é bacana, não tem essa brevidade aí, né? Uma coisa muito rápida. Não, pode ver que o texto 1 ele nem está inteiro aí. Você tem umas reticências antes, umas reticências depois, dando a ideia de que o poema é maior do que isso. Então tem mais poema aí, é só um trechinho. Já o texto 2 é ele inteiro, beleza? Então o texto 2 tem essa descontinuidade e brevidade. O 1 não. Por isso que então não é a alternativa B também a que você quer. Dá uma rasteira, mete o pé nessa alternativa aí e tá por fora. Bora seguir então analisando a alternativa C, que fala o seguinte, ó. A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se no texto 1, especialmente no emprego da antítese no primeiro verso, e no texto 2, no emprego do estrangeirismo ou barbarismo, né, na palavra stop. Então, peraí, chamar a palavra stop de estrangeirismo ou barbarismo faz sentido? Faz, porque lembra que era uma das marcas do modernismo, trazer elementos estrangeiros. A poesia brasileira não gostava muito disso, os modernistas, né, fizeram diferente, tá? E aí a galera chamava isso de estrangeirismo ou de barbarismo, tá barbarizando a língua. Como assim um poema em língua portuguesa usando um termo estrangeiro? Isso é inadmissível, né? Aqueles mais puritanos da língua diziam. E aí os modernistas, muito loucos, da hora, né, os caras diziam o seguinte, mano, vamos barbarizar, né? Um termo super irônico, claro. Então até aí beleza, mas espera aí, no termo stop que a gente tem a maior marca dessa crítica à mecanização excessiva? Não, meu, peraí, olha lá, stop, a vida parou ou foi o automóvel. Os dois versos falam muito mais do que a palavra stop. Tá, então a palavra stop é importante? Mas não é a palavra que marca essa crítica. A palavra que marca a crítica é muito mais o verbo parar. A vida parou, ou foi o automóvel. Então dá para destacar muito mais o verbo parar e o substantivo automóvel do que esse barbarismo aí, né, trazido da língua inglesa, o stop, beleza? Então, só isso já eliminaria a alternativa C. Mas dá uma olhada, né? Vamos pensar nessa partezinha na qual ela diz também, né, que no texto 1 a gente tem aí o emprego da antítese no primeiro verso. E aí a gente volta lá no primeiro verso e analisa, né? Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Até aí tá interessante, né? Algo muito complicado para realizar uma tarefa muito simples. Isso aí tem aí mesmo uma antítese, realmente, né? Coloca algo complicado e algo simples. Né? Então, o que ferra mesmo essa alternativa é as ideias ligadas ao texto 2. Então, essa ideia de barbarismo aí, não é isso que é o ponto essencial da crítica. Beleza? Não é a alternativa C, então, a que você quer, ela tá errada. Já a alternativa D de dado diz o seguinte, vamos lá, hein? O texto 2 apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, a crítica presente no texto 1, uma vez que os termos zero, stop e parou indicam a total dependência da vida moderna em relação às máquinas. Faz sentido. Tá? Perceba que essa alternativa não diz que é só o termo stop, também fala lá do termo zero, fala do verbo parar, tá? Então uma alternativa que deixa claro que há outras ideias a serem pensadas, e é uma alternativa que diz também o quê? Isso é o mais importante, que o texto 2
ele reforça de uma outra maneira aquilo que já havia sido dito no texto 1. Essencial para entender os dois poemas e essencial para você pegar que é essa alternativa que você quer. Alternativa D de dado é a alternativa correta. Essa alternativa que você quer. Já assinala aí, marca e sai andando, velho. Não, mas calma aí, calma aí. Você só sairia correndo para a próxima questão se você estivesse no vestibular, para ganhar tempo, meu. Próxima questão. Mas aqui não, aqui a gente tem tempo, então vamos dar uma analisada também na alternativa E e entender por que ela está errada. A gente já sabe que não é, mas qual é o problema dessa alternativa? Ela diz o seguinte, ó. A máquina como assunto poético pode ser verificada nos dois textos, beleza? O que torna evidente a influência exercida sobre o autor da vanguarda artística conhecida como futurismo. Meu, peraí. A máquina como assunto poético pode ser verificada nos dois textos? Pode, até aí tudo bem. O automóvel e outros tipos de máquina, até aí tudo bem. Né? O que torna evidente que o nosso poeta e o genial Drummond, ele foi diretamente influenciado pela vanguarda futurista, né? Pelo futurismo. Meu, o modernismo inteiro foi influenciado pelas vanguardas e por todas elas. Dizer que o Drummond é um autor futurista ou um autor influenciado pelo futurismo é reduzir demais o Drummond. Tá? Meu, o Drummond dialogava com o futurismo assim como dialogava com todas as vanguardas europeias. Por quê? Porque o modernismo dialogava com todas as vanguardas. Tá? Então, até tem uma influência futurista, mas a alternativa dá a entender que, meu, é evidente que ele era um futurista. Não, não, não. Não é a que você quer, a gente já até sabia disso. Então, a alternativa D de dado é a correta. E, meu, bora pro próximo exercício, agora sim. Pessoal, olha só, antes da gente ir para a questão dissertativa, recadinho rápido, hein? Tá curtindo o vídeo? Se sim, se você tá curtindo, meu, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Faz todas essas coisas aí porque eu garanto que vai valer a pena. Você dá uma força pro canal e o canal te dá uma força, porque assim você não perde nenhum conteúdo aí pros seus vestibulares. Vem fazer parte dessa família Leio Logo Escrevo, garanto que vai valer a pena. E se você curte também outras plataformas, lembra que a gente também tá no Insta e nessas plataformas de áudio aí, tá? Você consegue então acompanhar a gente no Insta, no @canal Leio Logo Escrevo, e você também acompanha a gente nas principais plataformas de áudio no nosso podcast. Tem esse formato podcast para você acompanhar também a gente aí naquele dia mais corrido aí que você prefere ouvir, beleza? Valeu mesmo, hein? Brigadão, tamo juntasso, é nóis! E aí sim, para terminar, bora para o nosso terceiro exercício, uma questão agora dissertativa, né? Uma questão na qual você tem que escrever, tá? Mais uma vez, uma questãozinha da FUVEST. Você já está vendo aí que você tem dois textos, enfim, para você ler, né? Dois poemas lá de alguma poesia, mas vamos dar uma olhada no enunciado para ver se ajuda. Dessa vez o enunciado diz assim, ó. Costuma-se reconhecer que esses poemas pertencentes ao modernismo apresentam aspectos característicos do poema-piada, modalidade bastante praticada nesse período literário. Opa, peraí, o enunciado já falou de poema-piada. Provavelmente as questões vão cobrar alguma coisa ligada à ideia de poema-piada. Lembra lá, poema-piada, aquele poema geralmente curto, né? Não costuma ser um poema de 3 páginas, um poema curtinho, né? De não muitas estrofes, não muitos versos, e um poema que vai fazer graça, vai tentar ser irônico, sarcástico, né? Pode apresentar uma crítica social ou não, mas é um poema que quer fazer graça, ele quer tirar sarro. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos dois textos aí que você já está vendo que a FUVEST trouxe e pensando já nessa ideia de poema-piada. Será que são poemas que vão fazer essa graça? Provavelmente, mas vamos conferir na prática. O texto 1 é um poema aí chamado Política Literária, um dos poemas da obra Alguma Poesia, e o poema diz o seguinte, ó. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira o ouro do nariz. Meu, esse poema é de fato um poema piada, ele tá zoando mesmo,
E tá zoando, meu, aparece tanta coisa aí, né? Hierarquia política, o municipal e o estadual, né? Brigando entre si e o federal mandando, e na verdade o federal tirando ouro do nariz. Esse trecho é muito pesado, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Esse poema é muito louco, um poema piada e ao mesmo tempo muito crítico, hein? Interessante. Já o texto 2, né, tem o título Anedota Búlgara. E o poema diz o seguinte: era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Meu, poema piada de novo, por quê? Porque de uma maneira bem humorada, né? Tá zoando aí o quê? Aquele discurso político que defende uma coisa e de maneira muito hipócrita, né, muito estrategicamente hipócrita, detona outras. Então, aqueles governos que defendem uma coisa aqui desse lado e fala, não, aqui ninguém pode tocar e tal, e aí usa uma certa defesa, um conceito de defesa para atacar outros setores. E aí ainda se mostra indignado, né? Não, peraí, o governo que caça seres humanos, mas quando fica sabendo que borboletas são caçadas, os caras ficam indignados. Meu, como assim? Né? Olha que loucura. Então, peraí, tem uma certa hipocrisia, uma estratégia, uma hipocrisia proposital. Meu, poema piada, sim, mas muito crítico também, hein? Da hora esses poemas aí. Aí vem o item A, que diz o seguinte: identifique um recurso de estilo tipicamente modernista que esteja presente em ambos os poemas. Explique-o sucintamente. Construir aqui uma possibilidade de resposta, sempre lembrando que é só uma possibilidade mesmo. Tá? Sua resposta não tem que ser assim. Ela tem que ser algo próximo disso, tem que dialogar com essas ideias. Então eu trouxe algo parecido com isso. Ó, acompanha comigo. Ambos os poemas são compostos por versos livres, muito utilizados pelos modernistas. Tais versos não obedecem às convenções da métrica tradicional, já que cada verso tem seu próprio número de sílabas poéticas. Antes disso, a tradição literária prezava por poemas em que todos os versos apresentassem o mesmo número de sílabas poéticas. Além disso, também é possível observar que os dois poemas apresentam linguagem coloquial, ou seja, um registro escrito próximo da linguagem popular falada, característica considerada uma das bases do modernismo e que ia contra a tradição literária, sempre pautada na linguagem formal e rebuscada. Você precisava colocar duas características? Não, pessoal. A alternativa, né, o item, melhor dizendo, pede para você identificar um recurso. Por que eu coloquei dois? Porque nesses exercícios dissertativos, você já me conhece, você sabe, eu gosto sempre de construir uma resposta exageradamente completa, para você ter uma ideia de possibilidades. Então, tanto uma quanto a outra aí estariam corretíssimas, tranquilidade total, bora pro item B. E aí, o enunciado do item B diz o seguinte pra gente então, hein? Considere a seguinte afirmação, uma afirmação colocada de maneira bem destacada aí, hein? O poema piada visa a um humorismo instantâneo e por isso esgota-se em si mesmo, não indo além desse objetivo imediato. Ou seja, o poema piada, ele não vai além dele mesmo, ele é feito simplesmente para você dar uma risada e ele não critica nada, você não vai além daquilo, não tem uma crítica social, uma reflexão, nada disso, é só para dar uma risadinha. E aí vem né, essa é a afirmação, e aí vem a questão, né, efetivamente, que pergunta o seguinte: a afirmação aplica-se aos poemas aqui reproduzidos? Justifique brevemente sua resposta. Meu, claro que não, né? A gente já viu que tem um monte de crítica social aí. Então dizer que esses dois poemas são poema piada tá certinho. Mas por isso, dizer que eles não vão além deles mesmos, eles só... você dá uma risadinha, não tem nenhuma reflexão, nenhuma crítica e tal. Então não se aplica. Vamos pensar então numa possibilidade de resposta. Eu coloquei aqui, né, eu construí uma resposta mais ou menos assim. Acompanha comigo aí, ó. A afirmação não se aplica aos dois poemas reproduzidos, já que eles apresentam um olhar poético repleto de análise social, em que o humorismo é utilizado como instrumento de crítica, ou seja, não se esgotam em si mesmos. Em política literária,
Trata-se da observação da vida cultural, de suas relações com o poder público e das suas hierarquias políticas. Já em Anedota Búlgara, fala-se da opressão política, muitas vezes aplicada sob o pretexto de outras proteções sociais. Mais uma vez, lembrando só uma possibilidade de resposta, né? O mais completa possível, pelo menos o mais completa que eu consegui construir aqui para vocês, beleza? E aí a gente fecha então com esses exercícios. Você já sabe aí, meu, exatamente como o vestibular pode te cobrar aí eventuais próximas questões sobre alguma poesia então do Drummond. Pegou esses exercícios, como sempre, não tem erro, é deitar. E bom, jovens, é isso, né? Valeu mais uma vez aí pela companhia, pela parceria de sempre. Brigadão, tamo junto. Num próximo bate-papo a gente se vê, se cuida muito e tchau!